Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Wagner. Mais uma vez convido você a nós abrirmos a Bíblia. Nesta ocasião, eu quero mencionar Juízes, capítulo de número 16. E verso é o verso de número 21. Diz a Bíblia: Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Amém. Este verso é um verso da Bíblia bastante interessante dentro desse contexto do capítulo 16 que mencionamos, porque fala sobre um homem chamado Sansão. Sansão, uma figura importantíssima no Antigo Testamento, uma figura que os livros de histórias infantis sempre mencionam um homem bíblico no Antigo Testamento que tinha uma força sobrenatural. Mas deixando de lado esta questão que é conhecida por todos, nos detendo a este verso da Bíblia, quero convidar você a perceber que algumas atitudes, algumas situações na vida de Sansão, os seus inimigos conseguiram vencer. Eu quero convidar você a refletir comigo para que nesta reflexão possamos avaliar as situações em nossa vida e não permitirmos que nenhum destes males, dessas armadilhas, em nenhuma dessas situações venham cair sobre nós de forma que sejamos prejudicados. Eu convido você a nos blindar um pouco mais ainda pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, então, percebemos pela Bíblia no verso de número 21 que então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Primeiro ponto. Estamos entendendo que as situações em que Sansão estava vivendo fizeram com que os seus inimigos tivessem a oportunidade de tirar-lhe os olhos. É uma coisa terrível, é uma história chocante. Mas ao aplicar tal situação para todos nós dos dias que nós vivemos, percebemos que o inimigo tem a intenção, sim, de trazer impossibilidades de que eu e você tenhamos condições, ou seja, de enxergar longe, de ter visão. A Bíblia nos ensina então a nós refletirmos em primeiro ponto, que a nossa visão ela é importantíssima para o nosso bem-estar físico e espiritual. Eu não estou me detendo apenas a essa característica que o homem tem, da visão humana, física, biológica, mas eu quero, pelo tempo que tenho, expressar-me sobre a visão espiritual. Satanás deseja tirar a capacidade que eu e você temos de ver, e ver ao longe, ver além das barreiras, das montanhas, das dificuldades, dos problemas, da doença. A Bíblia nos convida então a nós refletirmos e percebermos que nós temos em Cristo a capacidade de abrir os olhos espirituais e enxergar longe. Podemos enxergar depois do momento difícil, podemos enxergar depois da travessia das muralhas de Jericó, podemos enxergar depois da travessia após passar o Mar Vermelho ou o Rio Jordão, mas certo é que nós temos condições de enxergar ao longe. Enxergar quando nos lembramos de que Deus fez a nós e continua fazendo maravilhosas promessas, e promessas essas que nos fazem estarmos apoiados, ancorados, alicerçados, com a nossa âncora arraigada na verdade da palavra de Deus, porque Deus promete a nós, Deus fala a nós, Deus havia dito a nós, através da sua palavra, através dos seus santos profetas, Ele cuidaria de cada um de nós. Convido você então a refletir comigo que o momento que podemos estar vivendo agora pode ser um momento crucial para mostrar para você que você ainda tem condições de enxergar e enxergar longe, enxergar o resultado depois dos dias difíceis da vida.
enxergar o resultado dos momentos de dificuldades que assolam a sociedade mundial, enxergar que o momento presente não é o final da história, mas é apenas um capítulo que, por mais que ao lê-lo seja difícil, seja amargo, dolorido, não seja agradável, mas é apenas um capítulo. Outros capítulos virão. Ou seja, eu convido você, vamos ter condições de enxergar ao longe, enxergar a ter a capacidade de passar uma página do livro, como eu estou passando a página da Bíblia, e saber que depois dessa página atual, tem um capítulo seguinte, é a capacidade de enxergar. Sansão, de acordo com o texto bíblico, ele teve os seus olhos arrancados. E a Bíblia está nos convidando então a nós não permitirmos que o inimigo nos vença a tal ponto de nos tirar a visão. Nós não podemos ser enganados como Sansão foi em armadilhas a ponto dele entregar o que era mais precioso que ele tinha, a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus na sua vida. Primeira coisa que os inimigos fizeram, arrancaram-lhe os olhos. E depois dos seus olhos arrancados, então, lógico, fisicamente falando, havia agora a impossibilidade de ver. Mas essa impossibilidade de ver fisicamente fazia com que Sansão se despertasse para a realidade da visão espiritual. E a visão espiritual fez com que os passos seguintes na vida desse moço fossem o resultado, não de uma derrota iminente, total, mas o palco, a preparação para uma vitória que viria posteriormente. Em segundo lugar, então, percebemos no verso 21, que depois de arrancar-lhe os olhos, a Bíblia diz que os filisteus fizeram-no descer a Gaza, fizeram-no sair do lugar que estava, o seio do conforto, do amor, do companheirismo, da comunhão do seu povo. Os filisteus o tiraram de dentro de casa, o tiraram de dentro do seu círculo de irmandade, o tiraram de dentro da sua família, tiraram-no de dentro do seu convívio social. Convido você a pensar comigo. Satanás não pode, em meio a situações da nossa vida, conseguir nos vencer a tal ponto de nos tirar de dentro de casa. E eu estou aqui, claro, aplicando esta palavra, até porque o tempo não permite tantas explicações, mas aplicando o texto, percebo que uma destas armadilhas do inimigo é nos tirar de dentro da casa, a casa do Pai, a casa do aconchego espiritual, a casa onde Deus sempre prometeu-nos que desceria, que estaria presente, que se manifestaria, falaria conosco, iria nos dar direção. Não permita com que o inimigo tire você de dentro da casa. Eu estou falando agora, já que estamos dirigindo a você esta palavra dentro do salão da igreja. Neste momento, estou sozinho aqui, eu e o Senhor, eu e o nosso Deus. Mas olhando ao meu redor, neste horário que estou aqui na igreja, não há ninguém comigo. Mas uma coisa é certa, e eu posso aplicar essa palavra ao teu coração: não permita com que o inimigo crie armadilhas, e mesmo que crie, não deixe que ele lhe engane ou lhe convença a você sair de dentro desse círculo de amizade, esse círculo familiar, da família na fé, na família espiritual, na família que o Senhor preparou para nós nos alegrarmos juntos, vencendo dificuldades, problemas, ouvindo a palavra, nos reunindo para orar e cantar louvores ao Senhor. O nosso lar,
a nossa casa. Sansão foi arrancado de dentro de casa. Ele permitiu com que os seus inimigos, ao saberem da sua fraqueza, tocassem exatamente nos pontos mais frágeis que ele tinha. O inimigo então tirou a sua visão e tirou este homem de dentro do seu convívio de irmandade, desse convívio familiar. Estava longe agora dos seus irmãos, estava longe da sua nação, poderíamos com certeza assim dizer, longe dos seus pais. E a Bíblia então nos convida a pensar que quando nós somos retirados de dentro deste convívio, desse calor amigo, humano, de irmãos em Cristo, nós podemos nos tornar uma presa fácil. E essas situações podem, com certeza, prepararem um ambiente para uma destruição ainda maior. Mas quando você entende que você permanecendo firme, e mesmo nestes dias em que você não pode estar na igreja, mas você permanece firme com a sua mente, com o seu coração, com seus sentimentos ligados em Cristo e ligados nesta comunhão no Senhor que nós temos, pode ter certeza que o Senhor, estendendo as mãos para você, vai lhe fortalecer de uma forma sobrenatural. Mas mesmo que isso esteja sendo difícil para você, e mesmo que o inimigo, na tentativa de tirar você de dentro desse convívio, dessa família, a família que o Senhor colocou, plantou a todos nós a estarmos juntos, e juntos, darmos frutos. Mesmo que isso aconteça, lembre-se que você nunca está sozinho. Basta apenas um pedido de socorro, basta apenas uma manifestação do teu lado dizendo: Senhor, me socorre. Ou às vezes até uma ligação para alguém dizendo: olha, eu preciso de socorro. Uma pessoa que possa ser representante de Deus e lhe ajudar, segurar nas tuas mãos e não permitir com que você se afunde ainda mais em um momento de fraqueza, desilusões, de angústias permanentes na alma, do coração. Mas mesmo que na tentativa de tirarem você de dentro de casa, e você se encontrar em uma dúvida no seu coração, e essa dúvida surgindo faz você refletir, e você pensa: será que fico? Será que permaneço com Deus? Ou eu aproveito esta ocasião que a sociedade está vivendo de isolamento social para me excluir de forma decisiva, fixa de Deus? Não faça isso. Não tome essa decisão. Peça socorro para o Senhor. Peça socorro para alguém que possa realmente ser de Deus, para ser uma ajuda, um braço estendido, uma mão estendida, um ombro amigo, para lhe ofertar mais um momento de comunhão, e você saber que não está sozinho, que não foi e não é abandonado. Não permita que o inimigo tire você de dentro de casa. Agora, na sequência, percebemos que, em terceiro e último lugar, quando os filisteus tiraram Sansão, depois de tirarem os olhos, tiraram ele de dentro de casa, ele foi levado a Gaza, uma das principais cidades dos filisteus, se não a principal. E estando lá, colocaram ele para trabalhar em um moinho, fazendo um trabalho em que um animal normalmente fazia, rodar o moinho. E Sansão foi colocado ali para fazer esse trabalho, esse serviço. Era humilhante. Então, em terceiro lugar, depois de, em primeiro, Sansão ter perdido os seus olhos, ou seja, a capacidade de ver, da visão,
a visão espiritual que estou lhes falando. Em segundo lugar, Sansão foi tirado de dentro de casa, foi isolado, foi à força retirado do seu meio familiar, dessa família que ele comunga na sua fé. Agora, em terceiro lugar, Sansão é colocado para trabalhar em um moinho, em uma cidade estrangeira, uma cidade longe. É uma cidade diferente, onde não era a terra dele, não estava com a família, na casa dele. Em terceiro lugar, então, eu termino dizendo que quando os filisteus, os inimigos de Sansão, tiraram ele de dentro de casa e levando para Gaza, estavam também tentando tirar a identidade, tirar a pessoa que ele era, tirar a pessoa que Deus chamou para que ele fosse. Sansão era um dos servos de Deus que defendiam o seu povo, que ensinava sobre Deus, que era uma figura que mostrava a presença e a manifestação de Deus. Sansão era um dos juízes, uma das pessoas que Deus havia levantado para julgar e ajudar os seus irmãos, uma pessoa para ser representante dele, de Deus. Sansão agora está recebendo essa investida do inimigo, e o inimigo está tentando tirar essa verdadeira identidade dele como representante de Deus, como uma pessoa que serve a Deus, como alguém que tem condições de abrir a boca e falar algo sobre Deus, como alguém que pode mostrar àqueles que estão ao seu redor que Deus ainda é com ele, é comigo e é contigo. Estão tentando tirar a identidade dele, estão tentando tirar a verdadeira imagem que Deus quer sobre a pessoa dele. Eu convido você, não permita com que o inimigo consiga este êxito na tua vida. Você é o servo de Deus e permaneça como servo de Deus. Você é um discípulo de Cristo, permaneça assim, seja firme, forte, seja você uma coluna de bronze plantada e edificada na casa do Senhor, em meio à sua família, em meio às situações difíceis que você está vivendo, e que as pessoas olhando para você possam saber que existe alguém que está vencendo, e estes que estão nos assistindo também podem vencer como nós, em nome de Jesus. Você é uma dessas pessoas que foi colocada, que está sendo colocada, que fora colocada lá na torre de vigia, para ser uma atalaia de Cristo, para ser o porta-voz dos céus, para ser alguém que quando vê o perigo, e o perigo está à vista de todos, você abre a sua boca, toque a trombeta e diga: Jesus está voltando, prepara a tua vida, conserta o teu altar, edifique o teu altar. Não permita com que essas situações difíceis da sua vida sejam motivos para esfriar a sua fé. Você pode fazer isso, você pode abrir a tua boca e ser este atalaia, ser essa pessoa que tem estas características de alguém que foi chamado para ser um servo de Deus, um profeta de Deus, um amigo de Deus. E você, ao abrir da tua boca, anunciar as verdades do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, eu falei com vocês a respeito do inimigo tentar tirar a capacidade de enxergar. E não vamos permitir com que Satanás consiga nos parar, nos cegar em meio a essa situação que estamos vivendo agora. Esses dias difíceis vão passar. Os dias de dificuldade, de problemas, de enfermidade vão passar, porque a nossa visão consegue enxergar ao longe, depois desse momento. Em segundo lugar, nós vamos permanecer dentro da casa do Senhor, como servo de Deus, como filho de Deus, como discípulo de Cristo. Vão permanecer firmes, de mãos dadas, unidos, com um só propósito, um só pensamento, de servir e adorar a Deus. E em terceiro lugar, o inimigo não vai conseguir
tirar a verdadeira identidade que o Senhor nos deu, a imagem daquele que Ele plantou em nós, um servo, um filho que é resgatado, que é perdoado, que recebe a manifestação da graça maravilhosa de Deus, o perdão dos erros cometidos. E esta imagem, esta pessoa que o Senhor quer que sejamos, nós não vamos perder. Um verdadeiro evangelista, um verdadeiro discípulo, mensageiro de Deus, aquele que anuncia as verdades das boas novas, o Evangelho. Assim eu convido você, vamos permanecermos firmes? Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço por me permitir entrar no teu lar e permitir com que eu leve até o teu coração mais uma porção da palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.